Alô, seja muito bem-vinda ao melhor vídeo de todos os tempos. Mentira, eu não consigo imitar o Trump, mas esse é um vídeo sobre O Aprendiz. Muito começando a falar do filme, eu tenho uma simpatia pelo Sebastian Stan, que eu não sei de onde vem, assim. Talvez é porque eu gostasse do personagem, né, do Soldado Invernal lá, e aí, enfim, calhou que ele esteve lá, não é por causa de Gossip Girl, e eu também... Eu não vi o outro filme que ele fez, eu pretendo ver esse ano, mas enfim, fica pro futuro. Também não tenho uma simpatia pelo Trump, como você pode imaginar, mas vou dizer que teve uma regra dessas 3 regras do Trump aí, nossa, eu fiz um 3 esquisito, mas dessas 3 regras do Trump, que eu já usei no trabalho e vou dizer, é bizarro, mas deu certo. Enfim. Começando, o filme, assim, ele é uma ficcionalização ali, né, da juventude do Trump, né, como é que ele se tornou o garoto de ouro e tal. E mostra assim, a relação dele com o irmão dele, que tem várias entrevistas dele falando como ele admirava, né, o Freddie, não sei o quê, e dessa relação com o mentor dele. E pensando até na relação de mentor, deixa eu puxar um livro que eu acho que vale a pena. Tá aqui, ó. É uma das novelas do Stefan Zweig, que se chama Confusão de Sentimentos, né? Ou só Confusão. Em inglês aqui, né, é Confusion, em alemão não vou saber falar, porque eu não lembro, também não li em alemão, um dia, talvez. Mas enfim, é dessa relação que ela, na literatura, na história, assim, até do ponto de vista arquetípico, né, dos arquétipos, né, do aprendiz e do mestre, ela se elabora de uma maneira interessante e ela faz parte bastante, assim, das discussões de masculinidade também, que isso entra em jogo no filme, mas assim, menos do que deveriam, porque se entrasse mais também acabaria sendo, tipo, não teria como fundamentar isso, mas enfim, vale deixar dito que é óbvio que o Trump falou que o filme é uma abominação, porque tem uma cena dele com a esposa dele, a primeira esposa, a Ivana, né, que faleceu depois deles, né, abusando e sendo, sei lá, maltratando, sendo coisa assim, e nos recursos e no histórico isso não é algo que seria assim... Nada indica que isso realmente aconteceu, assim, então... Talvez tenha sido um vacilo ali de roteiro, mas é porque eles também não podem correr o risco de fazer propaganda pro Trump, né? O filme saiu logo antes da eleição do ano passado, 2024. Então, enfim, cuidados que se deve ter. Mas assim, via de regra eu não assisto filme biografia, óbvio, como tudo, né? Há exceções, então abri uma exceção para esse, porque, não sei, eu falei, eu tenho essa simpatia pelo Sebastian Stan, eu falei, como é que um cara vai interpretar o Trump e ser convincente, assim. E ele vai se trumpificando durante o filme. Isso é muito legal, cara. Então, eu acho que realmente a indicação dele pro Oscar foi merecida, assim. Eu tava um pouco, nossa, mas que nada a ver, ele e tal. E, sim, sem assistir o filme é fácil julgar, né? Agora que eu assisti o filme, realmente, é um filme que não é o filme mais espetacular do mundo, tá? Não é um filme que quebra regras do cinema e que revoluciona. Não, mas é um filme bom, assim, é um filme legal, é um filme coeso, ele tem um fio narrativo claro, assim, você vê o arco de personagem, né, do Trump, dele se trumpificando, ele se corrompendo e aprendendo as coisas que o fizeram ser quem ele é hoje. E tem, né, esse mentor dele, que é um dos personagens que também foi indicado, né, pro Oscar, daí só que daí pro Oscar de ator coadjuvante, né, acho que o Jeremy Strong, eu acho, Jeremy Irons, não lembro, um dos dois, acho que é Strong. E, enfim, nunca tinha visto nada dele, eu não vi Succession, eu não vi essas séries assim, então eu não conhecia ele. Excelente ator. E tem a atriz que faz a esposa dele, a Ivana Trump, eu vi um filme horroroso, metade do ano passado, junto com a Bia, de... de jovens, tem a menina do Star Wars Acolyte também, que são jovens numa casa, e o cara morre, e aí eles têm que descobrir quem é o assassino, e vou dar um spoiler, no final ele se cortou com uma faca porque ele estava bêbado enquanto ele fazia um TikTok, ninguém era um assassino, e a galera se matou o filme inteiro à toa, assim, é uma loucura, é um lixo, o filme é um lixo. Mas, enfim, já quero estragar aqui pra você não assistir, é um horror. Tipo, é um filme que daria vergonha de eu ter que falar que eu assisti e trazer aqui, que inclusive, sendo sincero, vai ter um vídeo desse, provavelmente semana que vem, ou no decorrer desse mês aqui, talvez em abril, de as coisas que eu assisti e não coloquei aqui. Tem, assim, 3 coisas, acho que eu assisti esse ano que eu não coloquei aqui, mas eu vou ter que trazer porque, assim, né, é o meu compromisso com a verdade e, assim, enfim, será triste
mas será real. Então, espero não te decepcionar com as coisas ruins que eu assisti. 2 reality shows e uma série bem paia. Mas beleza, voltando pro filme do Trump, assim, eu acho que se você tem medo dele ficar, assim, de começar a gostar dele a partir do filme, isso não vai acontecer. Fica tranquilo, fica tranquilo. Se você já gosta dele também, você não vai deixar de gostar, né? Porque os motivos pelos quais as pessoas gostam do Trump estão naquele filme. Então, isso eu achei curioso, assim, que não gostando de filme biografia, é um filme biografia que, assim, ele é tanto um personagem da cultura contemporânea, assim, que é... E o nome do filme, O Aprendiz, né? Que era o programa que ele fazia lá, né? Que o Roberto Justus fazia aqui no Brasil, né? De você está demitido e tal. Assim, ele mostra muito como é que uma pessoa se torna um monstro, assim, sabe? Como é que um cara se torna, tipo, uma paródia de si mesmo, assim. Isso é bem legal no filme, bem legal mesmo. Como é que num filme normal, né, tem o conceito da arma de Chekhov, né? Deixa eu ver aqui, Chekhov's gun, né? Arma de... Isso aí, parei para pesquisar, mas é isso. Arma de Chekhov, né, Chekhov's gun, que é uma coisa que você mostra no início do filme para retomar depois. Como nesse filme, a arma de Chekhov são essas posturas, assim, é uma questão de discurso, é uma postura discursiva, uma postura comunicativa, assim. E a regra, né, que eu falei, que eu até, não, óbvio que, né, não destruí nada, mas que eu usei no trabalho, assim, até para sustentar, assim, e evitar alguns conflitos, ou para não ficar também muito de coitadismo, que eu trabalho num... Não, acho que não vou dar tanto contexto nisso, talvez seja exagero dar um contexto muito explícito do que acontece no trabalho. Mas, enfim, eu usei essa estratégia na minha cabeça, assim, nem tanto com as outras pessoas, mas, assim, a terceira regra dele, né, é não importa o que aconteça, claim victory, né, então, tipo, declare vitória. Mesmo que seja vitória de uma oportunidade, ele leva isso ao extremo, né, então, tipo assim, se der um tiro na costela dele, ele vai falar que foi uma vitória porque ele quebrou a bala, porque a costela dele é forte, não sei o quê. Mas, assim, no sentido, assim, do mindset é você assim, não, eu não fui derrotado por isso, nem nada do tipo, ou esse conflito não foi uma derrota. Não, imagina. E aí você vai mexendo isso na sua cabeça. Obviamente que eu não fiz isso do ponto de eu não estou errado numa discussão e estou tentando provar para mim e evitar a resolução. Mas sabe quando vocês estão num impasse assim, e você fala, putz, talvez eu não devesse ter falado isso, mas falar isso pode ter sido uma vitória pelo simples fato de você ter comunicado e por mais que não chegue a lugar nenhum, é melhor do que, né, continuar parado, né, sem tentar um movimento, revivendo o dia da marmota, né? Enfim, então, óbvio que não vou me tornar um trumpista, não vou me tornar um Trump de maneira alguma, já nem sou loiro, né? Então, teria que ser loiro, cara. Mentira, não vou falar isso. Ele tem 1,90 m, eu tenho 1,77 m. Então, já aí a gente tá numa distância muito grande um do outro que eu não quero fechar, não quero fazer cirurgia no joelho. Beleza, brincadeiras à parte, é um filme bom que eu vi. Tô terminando 3 livros ao mesmo tempo. Ó. Tô terminando Terry Eagleton, Como Ler Literatura, que é um livro que eu tinha parado no ano passado e voltei a ler. Tô na metade ainda do As Teses do Jacques Rancière. E Sherlock Holmes, dei uma paradinha, mas já comecei o livro do Arkham. Descobri que tem uma coleção de mistério, né, que é o Clube do Crime, de uma editora aí. E eles relançaram agora, né, inclusive um inscrito que me recomendou, um livro que é, enfim, o primeiro romance policial brasileiro, que é escrito pelos fundadores da Academia de Letras, em 3 mãos, a 6 mãos, né? Mas enfim, ninguém escreve com 2 mãos, né? Beleza. Naquela época era só papel e caneta. Então, achei interessante, comprei uma cópia assim, quando chegar eu vou tentar ler o mais rápido possível. E talvez esse eu faça um vídeo aqui e um vídeo no canal regular, até para ver se descolo os livros para sortear, né, pra galera aqui, porque se o vídeo ficar bom, se o livro for interessante, acho que é um contato com o editor, assim, porque eu já recebi uns e-mails de tipo, você não quer receber esses livros e tipo, a gente te manda os nossos lançamentos, e só que aí são editoras que, assim, de coisas que eu não leio, que eu não falo aqui, e acho, eu posso dizer sim, ganhar uns livros de graça, mas que são livros que não vão dizer nada nem para mim, nem para vocês, então prefiro manter prefiro manter ainda a minha idoneidade, mas oferece o valor certo que eu me vendo. Não, brincadeira, obviamente, mas enfim, tô pensando nisso que talvez seja uma estratégia relevante, assim, um jeito de conseguir mais livros para sortear,
de ter uns livros que assim, fazem sentido com o que eu leio. Se você tá aqui, você sabe que eu vejo um monte de série policial, filme policial, livro de mistério, investigação, não sei o que. Então, assim, é a minha praia e é o suficiente assim, também para ter um conteúdo, um nicho, assim, para trazer a galera e não ter que forçar muito a barra, tipo os vídeos de notícia, que algumas me interessam, as de educação, outras não. Só que aí vira um canal de literatura e educação. Estou desvendando ainda os limites do algoritmo, porque literatura cai em entretenimento, educação já cai no lado educação do YouTube. Então, são dois temas que, curiosamente, não se conversam. Pro YouTube e pro mundo do conteúdo, né? Cinema e literatura são entretenimento. Arte, por exemplo, arte plástica, né? Não falando quadrinhos e tal, que também cai no entretenimento, artes plásticas já cai para área arte. Só que nenhum deles entra na área educação, assim, para ser educação você tem que estar com palavras aula, tem que ser um formato um pouco distinto e às vezes tem que ser vídeos mais longos e tal, então estou tentando desvendar ainda como é que eu me encaixo aqui para fazer alguma coisa mais clara e facilitar, né, o nicho do canal para as pessoas encontrarem. Mas no geral é isso, assim, não quero falar muito do filme do Trump porque eu não quero dar muitos spoilers, mas assim, já aconteceu, então não precisaria dar muitos spoilers. Tem essa cena que, se te deixar desconfortável, é uma cena rápida, assim, não é o ápice do filme nem nada, mas é quando ele já está 100% corrompido, ele vai lá e, né, abusa da esposa, na violência, assim, e violência doméstica e violência psicológica mesmo, assim, que o filme mostra, que, de novo, assim, do que eu pesquisei para ver, pô, se eu não quero falar muita besteira, não há relatos de que isso realmente tenha acontecido, mas também não há relatos de que não tenha acontecido, né? E aí fica nesse limbo em que a gente pode imputar um crime num cara que, enfim, de outras coisas ele é culpado e falar absurdos que são piores do que o que ele fez ali também já falou, mas, bom, fica nisso. É um filme do Trump, não espere, né, nossa, uma grande lição de vida, mas é interessante, assim, especialmente do ponto de vista dessa relação mentor e mentorado, né, e aprendiz, é realmente curioso ver como, né, a influência de uma pessoa que toma gosto por você, como imagino já tenha acontecido com quase todo mundo aqui, um professor que se interessou por você, uma professora que foi um pouco além para conseguir te dar, né, ferramentas de pensar sobre algo, como isso fica para você, como você leva isso e como, né, o aprendizado é realmente uma experiência emocional. Acho isso muito legal. Trabalho nessa vertente assim e com isso em mente, que é preciso esse engajamento emocional para que você aprenda. E isso, por bem ou por mal, funciona. E tá aí o filme do Aprendiz para provar. É isso. Né? Você sabe que eu sou o Lucas, eu sempre esqueço, né, que na área de membros eu não preciso dizer quem eu sou, que tá escrito aí, você sabe quem eu sou. Mas enfim, é um prazer ter você aí. Deixa a recomendação de filmes aí também, que talvez sejam filmes biografia, que você já tenha visto e talvez eu possa assistir. Eu quero quebrar um pouco esse estigma, porque eu detesto esses filmes biografia assim que enaltecem a pessoa e deixam toda uma visão romântica e tal. Eu fico irritado com isso. Até por isso que eu não leio biografias, assim. Eu gosto de separar a obra do artista, né? Enfim, nem sempre é possível, mas quando é, eu tento. Beleza, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!